Gênesis 3. A desobediência do primeiro casal. Isso aqui é bastante interessante a gente elencar. Por quê? Veio o capítulo 1, onde Deus cria os céus e a terra e tudo o que nele há, de forma em tópicos, do dia 1 até o dia 6. Gênesis 2, a gente consegue verificar e analisar Deus fechando a criação, dizendo que no sétimo dia não tinha mais nada o que se fazer, então ele descansa. E no capítulo 2, a gente vê Deus colocando o homem para ser agricultor do jardim do Éden. Dentro do jardim do Éden existia duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, né? E a árvore que dá a vida. Deus coloca uma restrição para que o homem não se alimente do fruto da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, mas ele não coloca uma restrição para que o homem se alimente da árvore da vida. Aqui é bastante interessante a gente saber disso, para então a gente começar a ler o capítulo 3. A desobediência do primeiro casal, Gênesis capítulo 3. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no jardim do Éden. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Veja que aqui já há uma falta de comunicação. Deus disse ao homem que ele não deveria comer, não que ele não deveria tocar nela. Mas porque o homem estava com tanto receio disso, repare que ele já passa uma informação extra. Ele fala que não devem comer dessa fruta nem tocar nela. Lembram que nesse momento a mulher ainda não tinha sido criada quando Deus instituiu essa ordem. Então ficou incumbido ao homem de passar essa mensagem para a mulher. E a mulher recebe a mensagem por parte do homem dizendo que, Deus disse que a gente não pode comer dessa fruta nem tocar nela, porque se a gente fizer isso a gente vai morrer. Aí já começa meio que um telefone sem fio. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueiras para usar como tangas. Reparem aqui algo interessante. A cobra fala que no momento em que o homem comer dessa fruta, os seus olhos se abrirão. E veja que é algo interessante que a cobra coloca na frente da mulher. E vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ela não mentiu. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Somente esse ato do conhecimento do fruto que dá o conhecimento do bem e do mal. E soa bem aos olhos da mulher. Mas olha aqui, quando os dois se alimentam dessa fruta que vem o conhecimento do bem e do mal, eles começam a ter vergonha, porque os dois estavam nus, como vocês leram lá comigo em Gênesis 2, e eles não se envergonhavam. Agora, eles já começaram a se envergonhar, porque os seus olhos estavam agora abertos, conhecendo o bem e o mal. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu
por isso me escondi. Aqui a ficha já tinha caído e Deus já sabia, claro, mas aqui ele confirmou ainda mais que o homem tinha feito besteira. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste. Veja como o ser humano ele é sorrateiro, ele quer sempre jogar a culpa em outra pessoa. A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Agora veja a consequência disso. Primeiramente, vamos voltar aqui. Gênesis 13, a desobediência do primeiro casal. Deus tinha instituído uma ordem para o homem. Olha, está aqui todo o jardim. Você pode se alimentar de todos os frutos que dão nessas árvores, menos de um fruto da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, lá pelo meio, depois que Deus constitui o homem como agricultor. Então você vê que vem chegando aqui agora um novo personagem, que é a cobra. A cobra agora começa a dialogar não com o homem, mas ela começa a dialogar com a mulher. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, se ela fosse dialogar com o homem, seria mais difícil, porque o homem recebeu a ordem diretamente de Deus. A mulher não. A mulher recebeu a ordem que Deus tinha dado ao homem e o homem repassou para a mulher. O homem repassa a ordem para a mulher ainda com uma nova restrição que Deus não tinha dito. Olha, a gente não pode nem tocar e nem comer, porque se a gente fizer isso, a gente vai morrer. Então a serpente joga uma sorrateira coisa bonita aos olhos da mulher, dizendo que quando comesse do fruto daquela árvore, eles seriam como Deus. Eles seriam como Deus. Então aquilo soou bonito aos ouvidos da mulher. E eles conheceriam bem o mal. Então a mulher pega do fruto daquela árvore, come, dá ao homem, o homem come, então os olhos deles se abrem e eles começam a compreender agora que estavam nus, coisa que no capítulo 2 eles não tinham vergonha disso. Algo interessante de se notar é que Deus, ele descia na viração do dia. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz de Deus, que estava passeando pelo jardim, então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e o perguntou e tal, e tal, e tal. Então veja, outro aspecto interessante é que o ser humano ele tem um inclínio de jogar a culpa sempre para o outro. O homem comeu, o homem sabia que não poderia comer, mas veja o que ele diz. Versículo 12. A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Ele está dizendo, o culpado não fui eu. Depois, a mulher, veja o que a mulher fala, versículo 13. A cobra me enganou e eu comi. Então, depois de tudo isso, Deus vem agora discorrer o castigo. Vai ter o castigo da serpente, vai ter o castigo da mulher e vai ter o castigo do homem. Então, o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão, Deus disse: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez,
a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Veja que aqui existe um castigo bastante interessante da gente se analisar. Veja só, quando Deus diz, por causa do que você fez, você será castigada para a cobra, entre todos os animais só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer do pó da terra. Ora, a cobra não se arrastava naquela época? É uma pergunta que pode surgir. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Será que isso aqui era algo, além de literal, também algo profético? Fica uma pergunta, porque literal a gente sabe que o ser humano tende, quando se vai matar uma cobra, se mata esmagando a cabeça dela. E nitidamente, quase a maioria das vezes, quando a gente não percebe, uma cobra vai picar o ser humano por onde? Lá no calcanhar dela. Mas aqui também tem um cunho profético, que mais à frente a gente vai entender quando a gente for ler a Bíblia. Já para a mulher, algo interessante aqui nos surge. Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. Olha só, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. Ou seja, dá a entender que a mulher já havia ficado grávida antes disso. E com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão, a gente consegue entender que a maldição dele, o castigo dele, foi com que ele teria de trabalhar. Deus já tinha dado tudo na mão dele de mão beijada, e ele faz essa cagada, e agora ele vai ter que trabalhar, vai ter que suar, até que ele morra e volte ao pó, já que do pó ele foi formado. Então o desfecho do capítulo 3 vem agora. Adão e Eva são expulsos do jardim. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Ou seja, depois que houve essa falha por parte do homem e da mulher, Deus aumenta a segurança em torno da árvore da vida, porque o homem já tinha comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele fosse lá agora e comesse a árvore da vida, não fazia muito sentido para Deus. Então Deus expulsou o homem e colocou uma segurança máxima agora em volta disso. Gênesis capítulo 3 concluído.